5 lições inesquecíveis de 2 Crônicas 20 para quando você não sabe o que fazer. Introdução e contextualização. 2 Crônicas capítulo 20, especialmente os versos de 1 a 25, registram um dos momentos mais extraordinários do reinado de Josafá, rei de Judá. Ele enfrenta uma coalizão de inimigos formada pelos Moabitas, Amonitas e Meunitas, um ataque em massa contra Jerusalém. Diante dessa ameaça esmagadora, o rei faz algo inesperado, ele busca o Senhor com todo o povo. Esse texto nos convida a enxergar o conflito como oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus. O capítulo não é apenas um registro histórico, mas uma teologia da guerra espiritual, da confiança em meio à crise e do poder da adoração. Vamos refletir sobre 5 lições profundas que esse episódio revela e como cada uma delas pode renovar a fé de quem vive cercado por batalhas, internas ou externas. 1. Quando o medo for grande, corra para Deus, 2 Crônicas capítulo 20 verso 3. O texto diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. O verbo buscar aqui no hebraico é drá, que transmite a ideia de perseguir algo com insistência, de cavar fundo. Josafá não apenas orou, ele mobilizou toda a nação para entrar em jejum e clamor. Note que o medo não o paralisou. Ele o empurrou para a presença de Deus. Em vez de consultar estrategistas militares, ele consulta o Senhor. Em vez de confiar nos exércitos, ele convoca o povo para jejuar e orar. Quantas vezes, diante do medo, corremos primeiro para os recursos humanos? Buscamos segurança no que é visível? Josafá nos ensina que a primeira resposta de um coração piedoso não é agir, mas se render. Você tem transformado seus medos em oração? Que o Espírito Santo te ajude a correr para Deus antes de correr para qualquer outro lugar. Que o seu coração encontre no Senhor o refúgio e a força que o medo tenta roubar. Que você aprenda a buscar como Josafá, de todo o coração. E mais, que você não se envergonhe de sentir medo. O texto não omite a emoção do rei, ele teve medo. Mas foi exatamente esse medo que o empurrou para a única fonte segura. Deus não exige de nós uma coragem artificial, mas uma fé verdadeira que nos leve a reconhecer nossa fraqueza e depender da força dele. Que o seu coração, em vez de negar o medo, saiba transformá-lo em um altar de clamor. Porque todo coração quebrantado diante de Deus é um campo de batalha que se transforma em vitória. 2. Quando não souber o que fazer, lembre-se de quem Deus é, 2 Crônicas capítulo 20 verso 6. Josafá, ao iniciar sua oração diante do povo, declara: Ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O rei não começa a sua súplica falando do problema, ele começa exaltando quem Deus é. Aqui, a exegese nos leva à palavra hebraica koash, força, e gebura, poder, que transmitem a ideia de autoridade absoluta e poder que domina sobre tudo. Josafá está afirmando que, acima de exércitos e ameaças, existe um Deus soberano que governa do céu. Antes de falar da crise, Josafá contempla a glória. Ele âncora a oração na fidelidade de Deus ao longo da história. Ele lembra ao povo, e a si mesmo, que o mesmo Deus que tirou Israel do Egito, que deu vitórias impossíveis aos seus antepassados, ainda estava no trono. Em tempos de confusão, é fácil deixar que as circunstâncias obscureçam quem Deus é. Mas Josafá nos mostra que fé não é negar os problemas, é lembrar do caráter de Deus em meio aos problemas. Você tem lembrado de quem Deus é antes de reclamar do que está enfrentando? Que o Espírito Santo reacenda em seu coração a memória da soberania, da fidelidade e da força do Senhor. Que você, mesmo diante do desconhecido, possa dizer: Eu não sei o que fazer, mas sei quem é o meu Deus. E se hoje a sua alma estiver cercada, se suas forças estiverem minguando e você não enxergar nenhuma solução humana, então olhe para o alto. Porque quem conhece a glória de Deus, nunca será refém do pânico. Que seu coração se levante com a confiança de que Deus está no trono e nenhum plano dele será frustrado. Quando tudo parecer incerto, lembre-se,
nosso Deus não muda, e Ele reina. 3. Reconheça sua limitação e confie na direção de Deus, 2 Crônicas capítulo 20 verso 12. Josafá termina sua oração com uma das declarações mais honestas da Bíblia: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Essa confissão é um retrato da fé madura. A fé não é arrogância espiritual, nem autoconfiança disfarçada de piedade. A fé bíblica é dependência. Josafá não tem um plano, não tem força, não tem garantia humana. Mas tem algo que muda tudo: seus olhos estão postos no Senhor dos Exércitos. O verbo olhar aqui no hebraico é nan, que significa contemplar com atenção, fixar o olhar com expectativa. Josafá não está apenas lançando um pedido genérico ao céu, ele está confiando que Deus responderá, mesmo sem saber como. Esse versículo é o coração do capítulo. Ele nos ensina que admitir nossa fraqueza não é sinal de derrota, mas o primeiro passo para ver Deus agir. Deus não rejeita corações que confessam sua limitação, mas se manifesta com poder em meio à rendição. Quantas vezes fingimos ter tudo sob controle, quando por dentro estamos despedaçados? Quantas vezes o orgulho nos impede de dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer? E, no entanto, é exatamente isso que o céu espera ouvir. Você tem coragem de admitir sua fraqueza diante de Deus? Que o Espírito Santo te leve à humildade que abre espaço para o milagre. Que você consiga colocar os olhos em Deus mesmo quando não consegue ver saída. Que sua oração seja como a de Josafá, desarmada, sincera, cheia de fé. Porque quando reconhecemos nossa incapacidade, estamos prontos para experimentar a suficiência do nosso Deus. E Ele nunca falha com os que se rendem de verdade. 4. A resposta de Deus vem no tempo certo, 2 Crônicas capítulo 20 verso 15. No meio da congregação, o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, e ele declara: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A palavra assustar aqui vem do hebraico a, que carrega o sentido de ficar emocionalmente despedaçado, desmoronar por dentro. Deus está dizendo: não se desmoronem. É importante notar que essa palavra veio no meio da crise, não depois da vitória. O povo ainda via o exército inimigo. A ameaça ainda era real. Mas Deus fala, e sua palavra muda tudo. Quando Deus fala, a alma encontra descanso antes mesmo que os olhos vejam a solução. A promessa de que a peleja não é vossa nos convida a um lugar de confiança absoluta. Não significa inércia, mas rendição. Não é uma negação da realidade, mas a afirmação de que Deus está ativo em meio ao caos. Você tem escutado a voz de Deus no meio da tempestade, ou está esperando o sol aparecer para confiar? Que o Espírito Santo te ensine a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do medo. Que você aprenda a descansar na certeza de que a batalha é do Senhor. Que mesmo quando tudo ao redor disser impossível, o seu coração saiba responder: mas Deus já falou. E lembre-se, a palavra de Deus nunca chega tarde. Ela sempre chega no tempo exato em que o nosso coração está pronto para ouvir e confiar. A promessa de hoje pode ser o livramento de amanhã. Fique firme. Deus ainda fala, e quando Ele fala, tudo muda. 5. A vitória nasce da adoração, não da força, 2 Crônicas capítulo 20 versos 21 e 22. Depois de ouvir a palavra do Senhor por meio de Jaziel, Josafá toma uma decisão que parece loucura aos olhos humanos: ele coloca os cantores na frente do exército. E enquanto eles louvavam, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados. O verbo louvar aqui vem do hebraico idá, que significa lançar algo com as mãos, como quem lança gratidão ao céu, reconhecendo a soberania divina. A adoração aqui é uma arma. E não qualquer adoração, é a adoração que exalta o caráter imutável de Deus, sua bondade e misericórdia. A vitória não veio por estratégia, nem por força humana.
Veio quando o povo escolheu confiar, cantar e exaltar a Deus antes mesmo de ver o livramento. Louvar no meio da batalha é um ato de fé. É declarar: eu já sei quem vence, mesmo que ainda não veja o fim. Adorar a Deus durante a luta não é só um detalhe bonito da fé, é declarar com convicção que a vitória já está a caminho. Você tem louvado a Deus mesmo antes de ver o milagre? Que o Espírito Santo coloque nos seus lábios um cântico novo, mesmo em meio à guerra. Que você escolha exaltar a fidelidade de Deus antes mesmo que as circunstâncias mudem. Que sua adoração se torne arma, e sua fé, canção. Porque quando o povo de Deus adora com sinceridade e fé, o céu se move, o inimigo se confunde e a vitória vem. Conclusão: quando não souber o que fazer, lembre-se de quem Deus é. 2 Crônicas capítulo 20 não é apenas a história de uma guerra vencida. É a história de um coração rendido. Josafá nos ensina que as maiores batalhas não são vencidas com espada, mas com fé, humildade e adoração. Quando o medo te cercar, corra para Deus. Quando não souber o que fazer, declare quem Ele é. Quando não tiver força, olhe para o alto. Quando parecer tarde demais, ouça a sua voz. E quando a luta ainda estiver no início, já comece a adorar. A peleja ainda é de Deus. E a vitória ainda é daqueles que confiam no seu nome. Você está disposto a entregar o controle hoje e confiar como Josafá confiou? Que o Espírito Santo te leve a viver uma fé rendida e firme. Que sua confiança esteja no Senhor dos Exércitos. E que sua vida se torne um testemunho vivo de que, mesmo sem saber o que fazer, nossos olhos, nossa confiança permanecem nele, e isso é suficiente.